ir lá no 2 Samuel, capítulo 6. O que nós estamos fazendo aqui é lendo o que foi que aconteceu com Davi e estudando o que nós não devemos fazer quando temos a motivação de fazer algo para que Deus esteja abençoando-nos enquanto família, enquanto igreja. E Davi sentiu-se decepcionado com Deus, porque Davi tomou uma decisão defeituosa. Às vezes, o que acontece conosco? Às vezes nós ignoramos o aviso de Deus e outras vezes a gente esquece, né? Esquecer é natural. Todos nós, principalmente as coisas de Deus, a gente, se não for batendo sempre na mesma tecla, repetidamente, nós acabamos esquecendo alguns princípios de Deus. Agora, pensando assim, Davi como um rei, como um homem que Deus havia ungido para ocupar uma posição fantástica entre o seu povo, eu fico pensando, ele não deveria ter esquecido disso. São coisas importantes que nós não podemos esquecer. Tem coisas que Deus fala para você e você não pode esquecer isso. Tem a ver com o seu dia a dia, tem a ver com os seus enfrentamentos, tem a ver com a sua caminhada. Então, se esquecemos isto, nós corremos sim o risco de termos problemas. Então, o que Davi esqueceu? Davi esqueceu de como deveria transportar a arca. Ele esqueceu disso. E aí, ele quis fazer algo novo. Ele quis inovar. Olha, já que está começando, então vamos mudar esse negócio. Só que Deus não aceita isso. Há algumas coisas que Deus não permite isso. Então ele recusou levar a arca até Jerusalém da maneira que Deus tinha determinado. Ele manda fazer um carro novo, põe o carro lá, e isso acontece um desastre logo aí na frente. Então vamos ler. Nós lemos o verso 6, 7 e 8. Mas vamos ler de novo. Vamos ler até o 11. 2 Samuel 6, 6 a 11. Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então a primeira falha foi o defeito da decisão de Davi. A segunda, o que Davi fez também aponta para mim e para você a questão de não orarmos antes. Davi já tinha aprendido isso. Ore antes. Antes de fazer qualquer coisa, antes até de você fazer alguma coisa em termos de louvor, de adoração, ore. Se coloque diante de Deus: Senhor, eu preciso da tua orientação, eu quero buscar o Senhor, eu quero que o Senhor me faça fazer exatamente aquilo que está no teu coração. Davi não orou, pode orar, ele não ora. Davi simplesmente decide fazer um carro novo e ir buscar a arca de carro, e não usar a família levita para fazer isso.
Então, às vezes, você diz assim, eu vou usar a internet mesmo. Eu vou falar, é mais fácil, é mais prático. Então, às vezes Deus não quer essa rapidez toda. Deus quer um trabalho que construa realidades na sua e na minha vida, realidades dele. Às vezes nós estamos querendo modernizar as coisas. E Deus quer da maneira antiga. Porque tem aprendizado nessas maneiras antigas. Não é? Tem como trabalhar essa maneira antiga. Eu não sei quem falou aqui à frente, um dia desse, falando da Bíblia, a Bíblia de papel. Não é? Então essa Bíblia de papel, os nossos jovens, na maioria, não quer mais ela. Ele já tem um aplicativo no celular, já que ele vai trazer o celular, ele traz no aplicativo do celular. Mas há um aprendizado em carregar isso. Há um aprendizado em folhear isso. Por exemplo, quando eu só pego essa versão desde sempre. Desde quando eu fui para o seminário, essa é a versão que eu uso. Então, quando eu penso no versículo, eu sei o lado que o versículo está, eu sei a página que o versículo está, eu sei a cor que está riscado o versículo. Porque a minha mente já trabalha há mais de 30 anos essa mesma versão. Então, eu já folheei isso aqui. Eu também leio a Bíblia online, quando eu estou estudando. Mas para a minha meditação, meu trabalho, eu preciso dessa aqui. Então há um aprendizado, há algo que Deus constrói. Eu ponho amor a isso. Eu não vou apanhar amor ao meu celular. Mas isso aqui, eu quando pego a palavra de Deus, eu tenho uma disposição mental e emocional quando eu pego a palavra de Deus. Por exemplo, quando eu pego a minha Bíblia que eu estudei no seminário, parece que há algo especial naquela Bíblia, porque foram 4 anos de estudo. E ela está toda detonada, toda escrita, toda rabiscada. Então, quando eu pego aquilo, e se eu me concentrar um pouquinho mais, eu me teleporto para a aula de história bíblica, para a aula de teologia, para a aula de exegese. Parece que a minha mente gravou aquele momento através da Bíblia que eu estava riscando, que eu estava usando na bancada lá do seminário há 30 e tantos anos atrás. Então há um aprendizado, há algo que Deus quer ensinar, há algo que Deus quer dizer. Você diz, mas tinha os papiros. Na época usou-se os papiros. Mas os papiros representavam essa realidade. Então, o meu celular pode até ter, eu acho que se você vai viajar, se você não tem como, então faça isso. Mas não abandone isso aqui. Abra, aprenda a abrir a sua Bíblia, aprenda a manuseá-la. Porque é muito fácil tocar o dedo ali e achar tudo. É um exercício mental de você folhear, de buscar. Então, esta é uma maneira que muitas vezes nós temos modernizado e temos perdido aquele caráter desse ato de ler a palavra, de carregar a palavra, de honrar a palavra, de dar à palavra o seu devido lugar. Então, o que Davi achou é que simplesmente ele poderia fazer aquilo porque Deus iria abençoá-lo, porque era uma coisa boa. Até mesmo as coisas boas, nós precisamos buscar a orientação de Deus. Porque muitas vezes nós estamos fazendo uma coisa boa da maneira errada. Uma coisa boa com instrumentos errados. Então nós precisamos buscar, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer. E ter a nítida concordância de Deus para fazer isso. Então ele erra porque não orou. Ore por tudo, irmãos. Alguém, foi a senhora que me disse, que alguém diz assim, mas você está preocupando Deus com esses detalhes? Pode falar com Ele. Ele é o Deus dos detalhes. Se você quer alguma coisa, diga para o Senhor. Fala, Senhor, eu preciso que o Senhor me oriente nesse caminho. E Deus vai orientar, irmãos. Nós temos o Espírito Santo. Um dia desse eu fui com meu irmão em Piracicaba. E é ruim quando você chega na cidade que você não conhece a cidade. Eu sei a Exalc ali, mais ou menos,
eu sei, por causa do rio, eu ponho na minha cabeça o rio, então eu, em volta ali, eu consigo andar. Mas essa empresa não sabia onde. Então ela começou a jogar, atravessou a cidade toda, passou Exalc. Falei, gente, está indo para onde? Me jogou no lugar que não tinha casa. Mas eu estava confiado no GPS. Eu estava confiado no GPS. E aí, a hora que deu aquela bandeiradazinha, o GPS me colocou dentro da empresa, fora da cidade de Piracicaba. Confiar em Deus é a mesma coisa. Ou seja, é muito melhor, porque eu sei que tem GPS que joga gente em favela aí. Deus não vai fazer isso com você. Deus não vai te levar para o lugar. Por exemplo, quem foi para Poços de Caldas, Ei, Ricardo, você estava nessa abertura? Fizeram um rally. O GPS jogou uma turma de irmãos numa estrada de terra. Um rally. Mas o Espírito Santo de Deus não vai fazer isso conosco, a menos que Ele queira nos ensinar alguma coisa. Porque Ele é pessoal. Não é igual um GPS que aquela mulher fica falando o tempo todo e se você desobedece, ela continua falando. Não tem nada a ver com as nossas esposas. Mera coincidência, se tiver alguma semelhança aí, né? Então veja, mas fica falando, mas o Espírito Santo de Deus, eu tenho que ter uma aquiescência com o direcionamento de Deus. Ore, Senhor, eu me caso, eu não caso. Dúvida é sinal de parada, irmãos, em qualquer área da vida. Qualquer área, dúvida é sinal de parada, porque há algo na minha mente que ainda não foi definido. E nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo de Deus trabalha em nós. A gente precisa de obedecê-lo. E às vezes ele desobedece. Às vezes, por coisas simples. Simples, irmãos. Se você sentir alguma coisa de Deus, então dê uma parada. Não importa o que você esteja fazendo. Pergunte o que Deus quer com aquela sensação. Por que o Senhor colocou isso? Pode pôr os detalhes. Ora, o Senhor, olha, o Senhor sabe do anelo do meu coração de trazer a arca para Jerusalém. Está faltando a tua presença. Lá no antigo, com o teu povo antigamente, a tua presença era a arca. E eu preciso trazer a tua presença. Como que eu vou fazer isso? Para onde Deus iria levar Davi, irmãos? Para ler a Torá. Para ler a Bíblia. A Torá já estava lá, na mão deles. Os 5 primeiros livros já estavam na mão deles. Era só ler. Como é que Deus diz para fazer o culto? Então lá tem uma argola, então lá tem que pôr a vara, então lá eu tenho que pegar da família de levitas para trazer para cá, para que eles possam transportar. Os coatitas foram escolhidos por Deus, da família dos levitas, para carregar a arca. Não tinha que inventar moda. Sabe o que aconteceu, irmãos, com Davi? Outro problema que Davi fez é que Davi usou os métodos do mundo para fazer as coisas de Deus. É aqui que nós vamos lá para 1 Samuel capítulo 6. Está vendo como é fácil? Você pega 1 Samuel capítulo 6, você vai ver como o mundo faz. Depois você vai para 1 Samuel capítulo 6, você vai ver como a igreja está imitando o mundo. Não precisa de ler, pode ler em casa, do verso 7 até o verso 5. Tá vendo? Os filisteus enviam a arca, põe lá uma junta de bois novos, faz uma arca nova e manda a arca através de um carro de boi. Mas isso é o mundo, ele não sabe como fazer. Eles queriam se livrar daquela arca. Então põe em cima de um carro de boi. O que Davi faz? Eu gostei muito daquele método do sino que redine. Vou fazer isso na minha igreja. Está errado. Tem coisas que as pessoas estão fazendo na igreja que o Silvio Santos faz no programa dele. Porque funciona.
Então, se funciona no programa do Silvio Santos, se funciona no Faustão, então eu vou trazer para o culto? Não, aqui é diferente. A Constituição de... Não, aqui é diferente. O Congresso... Não, aqui é diferente. Aqui é diferente. Davi imitou o mundo. Ele queria trazer a arca para Israel da maneira que o mundo fez. E quantas vezes, irmãos, nós entramos nessa? Primeiro, não oramos. Simplesmente programamos. Programamos. Segundo, a gente imita o mundo para fazer algo para Deus. E Deus não aceita isso. Deus já tem a maneira como fazer. Então o que acontece? Não anda, irmãos, o texto sagrado, esse carro não andou 2 quilômetros. Quando anda 2 quilômetros, há um problema no carro, e aí o que acontece? Uzá resolve não deixar a arca cair. Isso é natural. Se há uma coisa que é a representatividade de Deus, então eu preciso tomar cuidado para que isso seja bem tratado. E o que Uzá fez foi algo normal. Ele foi correr para não deixar a arca cair. Eu acho que qualquer um que ali estivesse, aparentemente isso era algo a ser feito. É lógico isso. Então não deixaria a arca cair. Mas o que aconteceu? Mas Deus não concordou com isso. E Deus mata Uzá naquele mesmo lugar. Olha como que a coisa é, irmãos. A arca era para ser conduzida sobre os ombros. Foi posta num carro. E aí, quando coloca nesse carro, o acidente vai acontecer. Deus já previa isso. Então ele põe a mão na arca e morre. Agora, sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que ninguém deveria pôr a mão naquela arca. Se pusesse a mão naquela arca, morreria. Deus já tinha dito isso. Sabe onde? Lá em Números capítulo 14. Vamos abrir lá. Aliás, 14 não, 4:15. Era esse o texto de domingo passado, viu, irmãos? E não 14:15. Números 4:15. Quem achar pode ler. Números 4:15. Então ele está dizendo assim, o que dizendo? Não põe a mão. E a arca estava no Santo dos Santos. Não deveria pôr a mão lá. Quem pusesse a mão, morreria. Eu até acredito, irmãos, que pelo texto, e dá para entender, não precisa de ser um exegeta para fazer isso, mas os coatitas poderiam tocar. Ninguém mais. Ninguém mais. Quem pusesse a mão ali na arca, morreria. E veja, Davi e Uzá ficaram sabendo disso depois que acontece o acidente. O que nós precisamos aprender, irmãos? O que esses versículos passam para mim e para você? Eles nos ensinam que Deus está muito interessado nos detalhes. E que às vezes nós não percebemos. A minha postura, como é que eu conduzo a coisa, a disposição do meu coração, como é que eu estou fazendo as coisas, até pode ser algo que eu entenda que Deus vai abençoar só porque é uma coisa boa para a igreja.
Mas se não estiver sendo feito da maneira de Deus, Deus não aceita. E não foi só uma vez que Deus diz isto, que o povo o adorava com a sua boca, mas os seus corações estavam longe dele. Então muitas vezes nós estamos fazendo uma coisa, mas nós não prestamos atenção nos detalhes. E Deus se preocupa com os detalhes. Deus espera que aquilo que Ele determina seja seguido ao pé da letra. Um coração que busca a Deus faz o que Deus diz para fazer. E para de fazer o que Deus diz para não fazer. Então a gente precisa entender isso. A palavra de Deus, irmãos, a gente fica pensando assim, mas será que Deus não vai fazer nada conosco? Vai. Vocês podem esperar, irmãos. Deus não está fazendo ouvido de mercador com o que ele está ouvindo e fazendo de cego com o que ele está vendo. Deus vai fazer algo, pode ter certeza disso. E quando ele fizer, todos nós vamos ficar sabendo. Porque Deus, ele tem princípios e preceitos. Há uma coisa boa. Você sabe a diferença entre princípios e preceitos? Quem já leu o Salmo 119 todo? Quantos versículos no Salmo 119? Quantos versículos tem o Salmo 119? Quantos deles não falam sobre a palavra de Deus? Assim, diretamente, preceitos, a tua lei, quantos? Então é um exercício para vocês. Leia todo o Salmo 119 e veja qual que está lá. Seria muito mais fácil eu dizer para vocês, né? Não, mas é um bom exercício para você colocar isso. E lá nós temos preceitos e princípios. A palavra de Deus traz preceitos e princípios. Qual a diferença? Por exemplo, Provérbios é cheio de princípios. Provérbios não é um livro de promessas. Provérbios é um livro de princípios. Por exemplo, alguém fala assim, como diz a Bíblia, crie o filho no caminho que ele deve andar e quando crescer não desviará dele. Deus não está te prometendo isso. Ele está dizendo assim que todo filho que é educado na palavra de Deus, logo o que ele aprendeu e recebeu como educação, vai dar a ele o norte para não se desviar quando crescer. E quantos que dão uma fugidinha, levam as pancadonas lá fora e depois volta para morrer no Senhor? Cansei de ver isso. Cansei de ver isso. Não é a promessa, é o texto que está dizendo, olha, ensina a criança e automaticamente ela aplicando isso, ela não vai desviar lá fora. Diga, minha irmã. Pode. Mas a Bíblia não diz... Ei. Isso. Porque é um princípio. É um princípio. Se eu faço isso, então logo se eu aplico esse princípio no coração, logo isso vai acontecer. O que o provérbio está dizendo é o seguinte, faça isso, e como resultante de se fazer isso, é isso que acontece. É um princípio. Então qual a diferença entre um princípio e um preceito? Preceitos são para ser obedecidos. E não há manobras.
Se Deus disser assim, ande a 55 quilômetros por hora, Ele não vai aceitar 54 nem 56, nem 70 para você chegar mais rápido. Ele diz para você andar a 55. E pronto, acabou. E Ele tem motivos para determinar que se ande a 55 quilômetros por hora. Então, Ele não aceita negociação. E aqui é onde Davi erra. Irmãos, Deus não aceita negociação em determinados preceitos. E aí você vai olhar nos Salmos, usa muito preceitos. E o Salmo 119 fala os teus preceitos, guardei no meu coração os teus preceitos. Ensina-me os teus preceitos. Eu quero saber, ó Deus, o que é que o Senhor quer da minha vida, o que o Senhor quer quando isso estiver acontecendo. São preceitos de Deus. E que teologicamente se fala decretos. Decretos de Deus. Aquilo que Deus diz, é assim que vai acontecer e é assim que será. Então eu não posso conviver com o pecado. Deus não pode, isso é um preceito. É um preceito. O pecado quebra o nosso relacionamento com Deus. É um preceito. E o princípio? O princípio é o seguinte, Deus diz assim, cuidado com criança. Então, quando eu estiver num lugar bem movimentado, onde tem escola, esse princípio, eu preciso ficar profundamente atento a esse princípio. Cuidado com crianças. Mas quando eu estiver num lugar deserto, que imagine que não tenha criança, eu posso dar uma descansada com esse preceito. Com esse princípio. Então, Deus está dizendo assim, olha, cuide do teu filho, ensine para ele a palavra, porque se ele aprender isso, ele vai ter elemento em si mesmo para não desviar. Não é você ficar buzinando a cabeça dele, não. É para ele não desviar. Honra o Senhor teu Deus com os teus bens, com as primícias da tua renda, porque encherão-se a tua despensa. Isso é um princípio. Faça isso e você vai colher. Agora não faça, é um princípio. O princípio da semeadura. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia muito, muito colherá. É um princípio. Então se você não planta, como é que você quer colher? Tem gente que no tempo de produzir não produz. Quando envelhecer vai passar dificuldade. Quando é o tempo de trabalhar, de formar, ele não faz. E aí quando chega lá na frente, aí ele vai colher o quê? Nada. Nada. A vida é uma hortinha, é um princípio. É o princípio da semeadura. Então aquilo que nós plantamos, nós colhemos. É bíblico isso, não é só da música popular, não. Não tem uma música aí, uma dessas cantoras, aqui se planta, aqui se colhe. Não tem uma música assim popular? A Bíblia diz assim, aquele que colhe vento, aquele que planta vento, colhe tempestade. É um princípio. Então eu preciso, obedecendo esse princípio, eu começo a trabalhar. E Davi, ele desobedeceu um preceito. O culto ao Senhor é um preceito. E eu preciso entender isso. Honrar a Deus é obedecê-lo. E Deus julga a desobediência. Uma coisa que é um preceito, irmãos, que é o mais importante de todos. Aquele que tem Jesus tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Pronto, acabou. Ah, mas fulano é tão bonzinho e ele não vai para o céu. Não precisa fazer essa pergunta. A Bíblia já diz que não vai se ele não tem Jesus. Não vai. O preceito não é, se for bonzinho, entra no céu pela sua bondade. Pelo contrário, a Bíblia diz assim, que a salvação não é por ser bonzinho, para que ninguém se glorie. Então é por aceitar a Jesus.
Essa é a condição sine qua non, ou seja, essencial, indispensável para se ter a vida eterna. Então não adianta ser bom. Tem que ser crente em Cristo Jesus. Porque se não for, não será salvo. E não é o pastor Ezequiel, não é a igreja presbiteriana, não é o calvinista fazendo isso. É a Bíblia que diz que é assim. Né? É igual a Neire diz, o pastor Ezequiel falou da ajudante. Não sou eu que estou dizendo, enaltecendo a mulher. Não, é a Bíblia que diz que a mulher, ela é um projeto especial de Deus. O homem não pode ser aquilo que ele foi criado para ser, se ele não tiver essa mulher ao lado dele. E também precisa de orar por causa disso. Mas eu quero, irmãos, antes de terminar aqui, eu quero enumerar mais 4 realidades que a gente precisa aprender com relação a isto ainda. A primeira delas é o seguinte: as bênçãos de Deus vêm somente através da obediência, e aqueles que desafiam a sua palavra e a sua vontade vão pagar um preço muito caro, muito alto. A melhor coisa que um filho de Deus pode fazer é alinhar-se com a palavra de Deus e andar em humildade e obediência. Irmãos, faça isso. Por exemplo, meus 2 irmãos são pé pesados. Eu acho que eles herdaram do meu pai. Eu andei muito pouco de carro com meu pai, porque quando eu andei com meu pai, os carros não andavam. Não é? E que era aquele Chevrolet Marta Rocha, né? Tinha um Chevrolet chamado Chevrolet Marta Rocha, vocês não sabem disso. Aqueles Fordão antigo, não andava, que não andava. Então, eu não sei, mas depois as minhas irmãs diziam que quando ele tinha um golzinho, diz que ele era pé quente mesmo. Pelo que falava, eu gastei tanto daqui, a patrocínio, eu fazia os cálculos, falei, esse cara voou. Né? Porque eu gasto tantos minutos a mais e tenho a metade da idade dele. Então, eu acho que eles puxaram. Então, meu irmão, que foi comigo lá, que eu fui com ele em Piracicaba, falava assim, ó o radar, ó o radar. Eu falei, cara, você está psicado com radar? Eu ando dentro da velocidade permitida da pista. É mesmo, eu esqueci que você não é igual eu e Ismael. Os 2 são pé quente, cansam de pagar multas. Eu não. É algo que eu preciso de obedecer. Se eu não quero ter problemas, eu preciso de obedecer. Então é simples a gente obedecer. Obedecer a Deus, irmãos, é sinal de bênçãos. É sinal de bênçãos. Então eu sei o que Deus está dizendo, é só ler a palavra. Muito do que Deus quer já está aqui. Então é obedecer. A bênção vem todos os dias sobre a minha e a sua vida. E outra coisa, não precisa ficar preocupado assim. Se alguma coisa acontece, aí você fala assim, aí Deus está cobrando. Não está, Deus não vai fazer isso. É porque você desobedeceu. Porque você desobedeceu. Então obedeça. Deus quer nos abençoar. Quer derramar bênçãos. Vamos obedecer o Senhor. Uma coisa boa desse texto aqui, veja. Davi fica magoado com Deus. Davi fica com medo de Deus, dizendo, como é que eu vou adorar esse Deus tão exigente assim? Mas a hora que a arca vai para a casa de Obed, Deus abençoa aquela casa. Por quê, irmãos? Porque a arca ficou na sala. Imagine vocês se falavam alto com a presença de Deus lá. Se xingavam, se desmoralizavam uns aos outros naquela casa. De jeito nenhum. Deus está na sala. A televisão nem seria ligada, se tivesse. Porque só em ligar a televisão já é uma blasfêmia contra Deus. Porque é isso que está acontecendo todos os dias nas nossas casas. Apregoando, defendendo, fazendo apologias de realidades que não são bíblicas.
que destrói as pessoas, que escravizam as pessoas, que acabam com as pessoas, que tira das pessoas o seu valor que o Criador deu. Nós somos um bando de caixas de moléculas, irmãos, atrás dos nossos prazeres, das nossas patologias. É isso que eu vejo na televisão. Se qualquer uma delas, não tem uma emissora assim, diz essa é boazinha. Todas elas estão denegrindo a imagem que Deus criou em nós. Criou em nós. Nós estamos sendo desvalorizados, irmãos. A mulher está sendo desvalorizada, ela está se desvalorizando. Os homens da mesma maneira. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que eu e vocês obedeçamos e deixamos a bênção chegar. A casa de Obed, nós terminamos no verso 11. E Deus abençoou por 3 meses essa casa, porque ele estava lá. Então por que Davi tinha que ficar desgostoso e não querer aproximar-se do Senhor? Alguma coisa estava errada com Davi. Segunda realidade, deixe de buscar a vontade de Deus. Aliás, deixar de buscar a vontade de Deus é tão perigoso quanto ignorar o que Ele já nos disse para fazer. E uma das coisas que Deus diz para eu e vocês fazermos é orarmos antes de fazer qualquer coisa. Vai comprar? Ore. Não vá na pressão do mercado, da placa liquidação, do vendedor que foi treinado para convencer você a comprar. Todos os vendedores são treinados com seminários, são infundidos na cabeça deles como é que ganha um cliente. Um cliente. Não deixa isso. Ore sobre isso. Ore sobre isso. E tome decisões em cima daquilo que Deus te direcionar. Vá dormir sobre isso. Não há nada melhor do que... Eu nunca comprei alguma coisa... porque esse é o último. Então, se é o último, vai vender para outro. Porque eu não vou comprar agora. Eu vou para casa. Para casa. E às vezes a Simone... Hoje não. Hoje ela é mais... Aí ela fala, por que não... Não é? E às vezes ela me segura. Diz, bem, olha... Vamos pensar sobre esse negócio. Então a gente precisa trabalhar isso, porque às vezes a gente ora relâmpago e quer comprar logo. E a mulher está tranquila, ela não está com aquele impulso de comprar. Então ela diz, bem, ó, vem cá, vamos sentar, vamos orar sobre isso. E às vezes é ela que quer comprar e o homem segura. Não é? Diz, olha, vamos sentar aqui, vamos fazer isso. Daiane, eu não sei o que é lá, né? Quem é que segura o outro, né, Daiane? Daí ele está rindo ali com o Guilherme. Mas faça isto. Ore, busque o Senhor. Nós já temos direcionamentos. Terceiro, tentar realizar. Isso aqui é muito importante. Os negócios de Deus, ou seja, tudo aquilo que está relacionado a Deus, usando os métodos do mundo, é uma receita para o desastre. Não copie nada lá, irmão. Você quer alguma novidade, você quer alguma coisa de Deus para motivar, pergunte a Deus como você vai fazer. Não veja algo lá no programa do Silvio Santos e traga para a igreja. Porque isso não vai funcionar. Deus já tem os seus métodos. Deus tem a maneira certa de fazer as coisas. A arca deveria ser carregada sobre os ombros, nos corações das pessoas. Sabe o que eu imagino, irmãos, carregando a arca? Temor de Deus. Eu falei para vocês, domingo passado, os filhinhos dos coatitas. Imagine eles olhando seus tios, seus avós ou parentes carregando a arca. Ele olha e diz assim, qualquer dia desse eu vou estar nesse lugar. O temor no coração daquele menino. Imagina aqueles homens carregando uma arca que não poderia ser tocada. Temor gera temor. Fazer as coisas no método de Deus gera isso. Carregar Deus nos ombros e no coração. Isso gera temor. Não dá lugar para
para ostentarmos, não dá lugar para acharmos que somos a estrela, que somos aqueles que os outros possam ficar em cima. Tudo é por Deus, não é pela gente. Fazer as coisas no método de Deus. E o último, como usar, somos muitas vezes culpados de abordar com as mãos, em vez de abordar com o coração as realidades de Deus. Ou seja, queremos fazer com aquilo que nós podemos fazer. Deixa comigo, isso é desastre na certa. Senhor, como é que deve ser feito? A maior parte, irmãos, do trabalho do Senhor é feito por Ele. Vá por mim. É assim durante todo esse tempo. A maior parte do trabalho é feito pelo Senhor. Creia nisto. Deixa Deus conduzir você nessa direção. Às vezes a gente só deixa na mão de Deus aquilo que nós conseguimos fazer. Não é? É assim. Eu tenho essa pessoa que fala, pastor, já tentei de tudo. Não dá para o senhor orar sobre isso? Ei, para aí. Você não orou antes de tentar tudo? Aí sabe o que eles falam? Eles usam aquela mulher do fluxo de sangue, que tinha uma menstruação crônica. Ela gastou tudo primeiro para depois falar. Não, é porque ela não tinha encontrado com Jesus. Eu duvido que depois daquele encontro dela com Jesus, ela foi atrás de qualquer outra coisa com seus problemas que vieram depois. Não cessaram os seus problemas. Foi curado o seu problema. Mas, com certeza, a vida iria lhe apresentar outros problemas. Mas ela ia buscar o Senhor. Eu e vocês conhecemos o Senhor. Não gaste nada sem primeiro falar com o Senhor. Você vai ao médico, pergunta o Senhor para Deus direcionar qual o melhor médico. Você vai comprar um carro, ora ao Senhor, qual o carro? O melhor negócio. Vai fazer um curso, qual o melhor negócio? Vai casar, pergunta o Senhor. Senhor, eu não quero ficar sozinho, eu não quero ficar sozinho. Então diga, Senhor, cadê ele ou cadê ela? Eu estou aqui achando que não vai aparecer. Pode dizer isso para o Senhor. Gente, a gente pode contar para Deus tudo sobre o nosso coração. Diga, Senhor, eu não estou conseguindo continuar a vida sozinho. Eu preciso de um companheiro, eu preciso de uma companheira. Agora, eu não quero fazer besteira. Me ajude. E Deus vai abençoar. Conta para Ele. Conta para Ele tudo. E Ele vai apontar o caminho. Não faça nada que você vai arrepender amanhã. Veja a história do pastor Alexandre. Qualquer um, irmãos, iria dizer que o pastor Alexandre estava correndo um risco tremendo. A menina não é crente, professa. Ele casa com ela. Depois que ele casa com ela, ele faz a profissão de fé dela. Isso é um risco. Mas ele orou sobre isso. Ele orou sobre isso. É aquilo que eu disse lá atrás. Não terceirizar, né? Terceirizar algo que tem a ver com você e Deus. Casamento é uma delas, irmãos. Ora ao Senhor e você vai saber se é ou se não é. Não deixa paixão, esse negócio de querer ficar sozinho, ele é o único, eu sei que tá. Não, se tá, para. Não entre nessa. Não tem único, irmãos. Deus tem todos os corações de todos os homens nas mãos. Deus tem o coração de todas as mulheres nas mãos. É só você dizer, Senhor, eu quero um que o Senhor fez para mim. Ele está andando por aí e eu não sei se eu já vi, eu não sei se eu já encontrei, mas não dá. Faça alguma coisa. Né?
Eu tinha 27 anos, irmãos, quando eu vi a Simone. Se você me perguntar assim, as outras, aliás, eu tive muito pouca namorada. Embora o pastor Alexandre disse que tinha muitas e pretendentes, mas namorada eu só tive 2 para valer. 2 namoradas. Simone foi a minha terceira. Mas quando eu vi Simone, eu disse, é ela. E aí eu fiquei uma semana orando por ela. Uma semana. Eu disse, Senhor, eu vou fazer com ela o que o teu servo no passado fez com a esposa de Isaac. Ela vai ter que dar de beber todos os camelos para eu saber que é ela a esposa que o Senhor quer para mim. O que eu fiz com a Simone? Nós tínhamos um congresso. Eu era o pastor da mocidade da Igreja Central de Uberaba. E eu tinha todo o instrumento na mão para fazer, para manipular a coisa. Mas eu queria que Deus fizesse. Eu cheguei para ela assim, diz assim, pensa que ninguém nunca vai fazer isso mais. Quer comprar pão comigo? Comprar pão. Eu ia à panificadora buscar pão para o pessoal tomar café. Eu cheguei perto dela e disse, você quer comprar pão comigo? Ah, claro que eu vou. Pronto, acabou. 8 meses depois ela era minha esposa. 8 meses depois nós estávamos casados. Estamos há quase 30 anos juntos. Preciso orar, irmãos. E eu quero dizer para vocês que isso não é um privilégio de pastor. Isso é um privilégio de todos os servos de Deus. Pode orar, Aline. Pode orar, Victória. Ore, deixa Deus trabalhar. Não desespere o seu coração. Para tudo. Agora não tenha pressa. Você pode ter que esperar 27 anos para encontrar. Isaac esperou 40 anos. Então, irmãs, que você que está chegando aos 40 ainda há tempo. Pode ficar tranquila que há tempo. Vamos orar, queridos. Vamos colocar em pé. E vamos orar agradecendo a Deus. Pai amado, nós queremos agradecer o Senhor por esse carinho especial que o Senhor tem para conosco. Através dos teus preceitos e dos teus princípios, que norteiam a nossa caminhada. Deus, nós queremos, como o salmista diz, amar, Senhor, os teus preceitos e princípios. Queremos amar a tua palavra, queremos alimentarmos-nos da tua palavra, para que o nosso coração esteja sempre rendido ao Senhor. Deus, ajude-nos. O Senhor conhece a cada um que aqui está. O Senhor conhece os Davis que aqui estão. O Senhor conhece, ó Deus, a cada servo que aqui está. Portanto, ó Deus, trabalhe o coração de cada um. Esculpe em nós o teu coração. Dê-nos, ó Deus, um ouvido treinado para ouvir o teu Espírito Santo. Para não errarmos nas nossas decisões. E se errarmos, termos a coragem, a ousadia de voltarmos atrás, de nos converter ao teu caminho. Deus querido, obrigado. Obrigado pelo Deus que tu és e que tem sido na vida de cada um de nós. Obrigado, Pai, por cada família aqui representada. Muito obrigado, Deus, pelo carinho dessa igreja para conosco como pastores. Que assim seja, ó Deus, por todo o tempo que convivermos juntos. Deus, cuide de cada coração nessa manhã. Abençoe, ó Pai, aqueles que estão conectados conosco via internet.
Dê a cada um, Senhor, a orientação do Senhor. Acompanhe-nos debaixo da tua graça e do teu cuidado paternal. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos.